Boa noite a todos e todas, na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu convido todo mundo agora a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 4. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo de número 4. Você pode abrir também a sua Bíblia aos Hebreus, no capítulo de número 11, leremos mais adiante, Hebreus 11, versículo 4. Mas o texto base de 1 a 15 está no livro da Gênesis humana, no capítulo de número 4. Nós faremos a leitura até o versículo de número 15. Gênesis, capítulo de número 4, de 1 a 15. Todo mundo já achou? Amém? Já ajudou? Já deu tempo de ajudar alguém? Gênesis, capítulo de número 4. Diz assim a palavra santa de Deus. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal
para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Versículo 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Até o verso que acabamos de ler, bendito seja o nome do Senhor. Amado Deus, poderoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos pedir ao Senhor a iluminação, para que o Senhor possa revelar a Tua palavra, como Tu queres, as profundidades, os ensinos, as verdades ocultas na eternidade, que o Senhor decidiu revelar à humanidade, que cada um de nós tenhamos condições de entender os Teus ensinamentos, a Tua santa palavra. No nome e para a glória de Yeshua, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Muitas pessoas olham para o livro da Gênesis humana. Gênesis quer dizer origem, princípio, começo. E se pegam por o livro da Gênesis humana não conter alguns pormenores das primeiras coisas e da criação. Em hebraico, o livro é chamado de Bereshit. Bereshit significa no princípio, porque os 5 primeiros livros da Bíblia, no original, eles levaram o nome da primeira frase ou das primeiras palavras que são encontradas no livro. E o livro da Gênesis humana, no capítulo 1, começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio é o nome do livro no texto original. E muitas são as pessoas que nos perguntam acerca do capítulo de número 4, sem conseguir entender os pormenores. O livro da Gênesis humana, ele não tem o objetivo de mostrar todos os pormenores, de pontos por pontos, desde a criação. Moisés está escrevendo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e o livro da Gênesis vem mostrar as primeiras coisas, os primeiros acontecimentos do planeta Terra. Moisés não estava aqui na criação do mundo. Ele não estava aqui no capítulo de número 4. E é uma revelação de Deus contar como foi que se deu, que aconteceu as primeiras coisas. Você prestou atenção no versículo de número 1? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela disse: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. No versículo de número 2, imagina, do tempo que ela deu à luz a Caim, do tempo que ela pôde engravidar novamente. Veja que do versículo 1 para o versículo 2, existem anos de diferença. Voltou a dar à luz, ou seja, ela passou novamente pelo período de gestação e ela já está aqui dando à luz ao segundo filho. Observe que o propósito do livro da Gênesis humana não é um diário da criação, mas sim uma revelação das primeiras coisas. E entre um versículo e outro, estão implícitos muitos anos de distância, de diferença um para o outro. Versículo de número 2, voltou a dar à luz e desta vez veio Abel, irmão dele. Versículo 2, Abel tornou-se pastor de ovelhas. Veja, no próprio versículo 2 está falando do nascimento de Abel, e no próprio verso 2 já está dizendo que ele se tornou pastor de ovelhas. Então, num verso só está o nascimento,
o crescimento e o segmento, a profissão, o desenvolvimento da habilidade de Abel em relação a ser um pastor de ovelhas, como de Caim, que foi um homem que criava, que Caim era agricultor e Abel pastor de ovelhas. No versículo de número 3, a Bíblia diz que passado algum tempo, um tempo não determinado, Caim trouxe do fruto da terra. Caim era agricultor, então ele pega do fruto da terra, do que ele plantava, do que ele cultivava. Caim trouxe do fruto da terra o quê? O que é que tem aí na sua Bíblia, no final do versículo de número 3? Que foi que Caim fez do fruto da terra? Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Observe, a Bíblia diz que ele era agricultor e diz que ele plantou e que ele, do seu fruto, ele trouxe uma oferta para o Senhor. Abel, versículo de número 4, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. Então pensa comigo, você tem aí 2 irmãos, um cria, o outro planta, os 2 trouxeram uma oferta para Deus, os 2 trouxeram uma oferta para o Senhor. Só que Caim, ele pegou da sua plantação, mas a Bíblia não diz que ele pegou das primícias, as melhores partes, a primeira colheita, aquilo que deu certo, aquilo que foi bom, e ofereceu ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Abel não, Abel trouxe a melhor parte para Deus, as primícias. O que ele tinha de melhor, ele ofertou ao Senhor. E aí, inevitavelmente, nós vamos ver aqui no final do versículo de número 4, a mensagem desta noite, a afirmação desta noite, o princípio desta noite, que diz que o Senhor, olhe na sua Bíblia, final do versículo de número 4, o Senhor aceitou com alegria a oferta de quem? De Abel. E aí começa no 5, mas não aceitou a oferta de Caim. Você percebeu aí, final do 4, início do 5, Deus recebeu 2 ofertas, de 2 sacrifícios de 2 irmãos. De um, ele aceitou. Abra comigo a sua Bíblia, aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 4. Como nós tínhamos pedido, quem pôde, no começo, abrir a sua Bíblia, aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 4. Olha só o que diz no final do Novo Testamento, a palavra de Deus vai falar novamente sobre esse assunto, de Gênesis capítulo 4. Aos Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício. O que é que tem na sua Bíblia? Eu leio na NVI diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Na sua Bíblia tem o que? Excelente, mais excelente do que o sacrifício de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio dela, por meio da fé, ainda fala. Veja que coisa, lá no final do Novo Testamento, a Bíblia diz que Abel entrou para a lista dos heróis da fé, porque ele ofereceu a Deus um sacrifício, uma oferta de excelência.
ele deu o melhor que ele tinha, ele deu o que ele pôde dar para Deus, ele escolheu entre as suas crias, entre os seus animais, a melhor parte, e ele ofereceu para Deus, e Deus não recebeu a oferta do irmão dele, Caim, e aceitou com muita alegria a oferta de Abel. Qual é a grande verdade num texto cheio de revelações aqui em Gênesis capítulo de número 4? Qual é o nosso destaque da revelação da palavra santa de Deus nesta noite? Deus não recebe todas as coisas. Eu preciso aprender, você precisa aprender, que Deus, Ele não precisa de nós. Nós, ao contrário, é que precisamos dEle. E o texto está mostrando de forma muito límpida que Deus, Ele não aceita todas as coisas que são oferecidas a Ele. Deus não aceita todas as músicas, pseudos louvores que são oferecidos a Ele. Deus não aceita todas as ofertas que você talvez em algum dia, não sei, da nossa vida, da nossa existência. O texto está mostrando que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Quando nós queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos olhar para Deus, olhar para a Bíblia Sagrada, para tentar entendermos o padrão de Deus, para que nós tenhamos condições de agradarmos a Deus. Se você é uma pessoa que não lê a Bíblia, não participa de estudo bíblico, não participa de escola bíblica, não participa de culto, de clube da Bíblia, não participa de estudo da Bíblia Sagrada, tudo que a humanidade sabe a respeito de Deus, ou nós lemos na Bíblia, ou alguém perto de nós nos falou. Se nós lemos na Bíblia Sagrada, tem uma grande chance de você entender, compreender e fazer aquilo que Deus colocou na sua palavra. Senão, nós iremos ficar reféns do que a vizinha disse, do que a minha amiga disse, do que o meu amigo disse. Eu conheço uma pessoa muito próxima minha, uma tia minha, que alguns anos atrás ela se converteu, e eu sou muito feliz, fiquei muito feliz quando estive na minha cidade e vi que ela tinha entregado a vida dela para o Senhor Jesus. Mas há muito tempo atrás, quando eu era criança, eu via essa minha tia na porta da casa dela, de todas as casas que ela se mudava, com uma planta. E eu, menino, lembro de perguntar: tia, que planta é essa? Qual é o nome dessa planta? E ela dizia: o nome dessa planta é Comigo Ninguém Pode. Eu não durmo em uma casa se não tiver essa planta. Eu não me mudo para uma casa se não tiver essa planta. Essa planta, ela fica na entrada da minha casa, porque alguém falou para ela que aquela planta tinha algum poder, algum contato espiritual. E igual a essa história dessa planta, as pessoas falam muitas coisas a respeito de Deus que não são verdades. E agora nós estamos em Gênesis, no capítulo de número 4, quando Abel oferece o melhor que ele tinha dos seus animais e oferece para Deus, dá para Deus em oferta. Caim pega algo que não foi excelente, algo que não foi bom, algo que não foi das primícias e oferta para Deus. E Deus recebe a oferta de um e não recebe a oferta do outro. Veja que coisa. Deus
Ele não recebe todas as coisas. Não pense que você vai barganhar com Deus, dando o que lhe sobra. Não pense que você vai agradar a Deus, colocando a sua fé nas coisas e não no Criador, colocando na criação. Quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé na planta, na criação, na criatura, o nome disso é superstição. Eu deixo de crer no Criador para crer na criação. E Deus não aceita todas as coisas. O primeiro capítulo da Bíblia Sagrada vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou o homem, criou a mulher conforme a sua imagem e a sua semelhança. E ser criado conforme a imagem e semelhança de Deus é que Deus é um ser pessoal e nos fez seres pessoais. Deus é inteligente, Deus é criativo. E Ele colocou inteligência, capacidade, criatividade no nosso ser. E nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas sabe o que tem acontecido nos últimos tempos? O homem criou um Deus conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós invertemos as coisas. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, hoje a humanidade criou um Deus, criou deuses à sua própria imagem para satisfazer as suas frivolidades, as suas necessidades mais fúteis, os seus desejos mais loucos, os seus anseios mais insanos. O homem criou um Deus conforme a sua imagem, um Deus para lhe servir, um Deus que precisa me atender no estalo do dedo, um Deus que tem que me dar tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, um Deus que aceita um louvor que não é dado do coração, um louvor que não sai do coração, um louvor que faz parte de um mercadão, de um mercado chamado de gospel, onde as pessoas estão cantando músicas para massagear o ego das pessoas. Tem hinos, tem músicas do cancioneiro gospel brasileiro que são verdadeiros amaciantes de ego. Você já foi no supermercado e comprou um amaciante de roupa, para a roupa ficar fofinha, gostosa? Pronto, nós estamos consumindo hoje muitos hinos, muitas músicas que são amaciantes de ego. Com essa coisa de canal no YouTube, do ano para cá na internet, eu passei a entrar mais no YouTube, e eu entro no YouTube e está lá, louvores para relaxar, para você dormir bem. Desde quando o louvor é para eu relaxar? Na Bíblia Sagrada, o pai dos músicos, filho de Caim, Jubal, pai de todos os que tocam instrumentos, diz a Bíblia Sagrada que fazia músicas para o louvor e adoração do nome de Jesus, do nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Louvor é para engrandecer, é para exaltar o nome do Senhor. Adoração é para dizer o que o Senhor é. Que negócio é esse de louvor para dormir bem e relaxar? O louvor agora virou para o homem? Aí você entra de novo lá, tem louvores para você começar bem o dia. E o louvor agora é para o homem, é? Que papo é esse? Que conversa é essa? Quem disse para você que Deus aceita tudo? O Deus da Bíblia Sagrada recebe uma oferta de Caim, e ele olha para as primícias de Abel, e ele diz: a de Abel é com excelência, é com amor, é de coração, é o melhor, o de Caim não é. Eu não aceito esse tipo de oferta. E se Deus não aceita todo tipo de oferta,
Se Deus é um Deus que não aceita todas as coisas, por que nós, como servos de Deus, pessoas que andam de acordo com a Bíblia Sagrada, estamos dentro de uma sociedade que vamos agora ter que aceitar todas as coisas? Por que é que a igreja tem que aceitar todas as coisas que o mundo está dizendo aí fora? Deus não aceita todas as coisas. Você acha que a igreja de Deus, ela vai aceitar todas as coisas? Quando eu e Tatiana, nós nos casamos, eu me lembro de um amigo nosso, que se aproximou de nós e disse: olha, eu tenho um título em um parque aquático que fica ali na estrada da Tapera, quase de frente ao seminário Betânia. Eu tenho um título de um parque aquático e eu estou querendo passar esse título adiante. Vocês não gostariam não de ter um título, de ser sócio do parque aquático? Lá tem piscina, lá tem tobogã, lá tem piscina para criança, tem piscina para adulto, lá tem chalé, lá tem isso, lá tem aquilo. E olha, o preço é X, e como eu comprei há muito tempo e se valorizou, eu posso passar para vocês pela metade do preço que é hoje na tabela. Eu estou querendo me desligar e pensei em vocês. Vocês gostariam de ter esse título? E eu disse: cara, eu nunca pensei em ter um título lá daquele parque aquático, mas como que é? Aí ele me deu assim, ó, um monte de folhas. Aí dizia assim, ó, para ser sócio precisa disso, a cópia disso, a cópia da renda, precisa fazer um exame para poder tomar banho na piscina, pode entrar com essa roupa, não pode entrar com aquela, pode entrar nesse lugar, não pode entrar naquele, quem tiver barco tem que fazer assim, tem que guardar, tem que pagar a taxa, tem que fazer. Era uma lista imensa de regras. Aí você acha que a igreja de Jesus Cristo, ela vai aceitar tudo também agora? Para ser sócio do parque aquático, precisa cumprir as regras que foi determinado pela direção, pela diretoria. Em uma outra vez, nós fomos alugar o SESC, Serviço do Comércio, dos comerciários, Serviço Social dos Comerciários, também um prédio imenso, com teatro, com piscina, com aula de inglês, com aula disso, com aula daquilo. Aí eu disse: e eu posso ser sócio sem ser do comércio? Claro que pode. Ó aqui, ó, as regras. Aí a moça lá me deu uma lista cheia de regras para poder se associar naquela instituição. Se para ser sócio de algum clube, de algum parque aquático, existem regras para que possamos andar em harmonia, você acha que a igreja de Jesus, ela vai aceitar tudo, é? Você acha que a igreja de Jesus, ela tem que aceitar tudo que o mundo diz? Ela tem que andar na pisada do mundo, ela tem que dançar conforme a música? O Deus da Bíblia Sagrada, Ele não aceita todas as coisas. A sua igreja não aceita todas as coisas. Os seus filhos, as suas filhas, por tabela, precisam cuidar da sua vida, cuidar do seu corpo, cuidar da sua família, cuidar dos seus negócios, cuidar do seu patrimônio e também não aceitar todas as coisas. Tem gente que parece que não tem noção do que é servir a Deus. Você pensa que sendo uma pessoa que vai lá na igreja no domingo, que bom, que gostoso ouvir falar de Deus, louvores, que músicas bonitas, que coisa legal. Você acha que isso é servir a Deus? Você acha que Deus, Ele aceita todas as coisas, aceita que todos nós possamos continuar vivendo do nosso próprio jeito? A Bíblia Sagrada diz que Abel deu uma oferta para Deus, deu o seu melhor, Caim foi fazer a mesma coisa, e Deus disse: não, eu não aceito a sua oferta. Desse jeito, não, dessa forma, não. Nós passamos agora há pouco
pelo período de eleição. E aí, você tem um monte de irmãos, um monte de irmãs que apoiam, votam em candidatos denominados de esquerda, que como sua bandeira principal, eu poderia citar 10, vou citar 3 coisas apenas, apoiam o aborto. Como é que eu vou votar em um candidato, em uma candidata, que a bandeira dele, a bandeira do partido, é fazer aborto, é liberar o aborto no Brasil? Apoiam a liberação das drogas, principalmente da maconha. Como é que eu vou votar em uma pessoa que defende isso? Apoiam, defendem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher. Como é que eu, cristão, vou votar em um candidato com essas bandeiras? Você nunca leu a Bíblia Sagrada, não foi? Você acha que Deus aceita todas as coisas, essa nojeira que está acontecendo há muito tempo no nosso mundo? Você acha que Deus está aceitando isso? Você acha que Deus está aceitando o que essa sociedade tem feito com as crianças, com os jovens, com as mulheres, com os homens, entre si, com os animais, com a natureza? Você acha que tudo isso vai ficar impune, é? Porque o Deus da Bíblia Sagrada é um Deus que, quando está de acordo com Ele, Ele aceita. Agora, quando vai de encontro aos princípios que Ele mesmo estabeleceu, Deus não aceita. Bote na sua cabeça de uma vez por todas: Deus não aceita todas as coisas. Eu imploro a você que está aqui, você que está nos assistindo agora, abra a sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 20, em casa, e leia o capítulo inteiro. Pega lá, Levítico, capítulo 20, e lê o capítulo todo, o capítulo inteiro. Na Bíblia Sagrada, nós temos 613 mandamentos da parte de Deus, dizendo para a humanidade como você deve andar, dizendo para a humanidade como se aproximar de Deus, como buscar a Deus, como fazer a sua vontade. Porque nos primeiros versos, nos primeiros capítulos da Bíblia, em especial Gênesis capítulo de número 4, Deus está dizendo: eu não aceito, eu não recebo todas as coisas, eu não recebo todo tipo de entrega, eu não recebo todo tipo de oferta, não é do nosso jeito, mas do jeito que o Senhor estabeleceu. A Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo de número 4, diz que, no versículo de número 5, diz: mas Deus não aceitou a Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto ficou transtornado, seu rosto se transformou. Olha só, Caim falha diante de Deus na oferta. Deus não aceitou a oferta, mas Deus continuou recebendo, desejando a Caim e esperando que ele pudesse fazer aquilo que é certo. Veja no versículo 6, Gênesis 4, 6, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Versículo 7, se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Mas se não fizer,
saiba que o pecado está à tua porta, te ameaçando. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha Deus dizendo para Caim: Caim, por que é que você está furioso? Por que é que você está tão transtornado? O pecado está à sua porta, mas você pode dominá-lo. Versículo de número 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, eu sou responsável pelo meu irmão. Versículo 10, disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Versículo 11, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo, um errante pelo caminho. O castigo de Deus não foi pela oferta de Caim. Vocês percebem isso no texto? Deus não deu castigo a Caim por causa da oferta. Deus disse: se você fizer o bem, se você fizer o certo, eu não iria me alegrar? E por que é que vem a maldição, por que é que vem o castigo de Caim? Pelo assassinato, pelo homicídio do seu irmão. Veja, ele fez errado, mas Deus estava dando a chance para ele. E a Bíblia Sagrada vai dizer que um abismo puxa um abismo chama um outro abismo. Caim erra em não saber, em não ofertar as primícias a Deus, e depois ele erra ao assassinar, ao matar o próprio irmão. Aí agora vem a justiça, vem o castigo de Deus. E mesmo assim, Deus não vai eliminar Caim. A Bíblia diz que Deus deu um sinal a Caim, para que ele pudesse ser distinguido no restante do mundo, e ninguém pudesse tirar a sua vida, acabar com a vida dele. Veja, ele errou a primeira vez, Deus disse que daria chance para ele. Ele errou a segunda vez, matando o irmão, e Deus assim ainda poupou a vida dele. Deus está dizendo de uma forma muito clara nessa revelação das Escrituras, que nós precisamos nos submeter ao senhorio dele, à soberania dele, e que Deus não aceita todas as coisas. Deus não aceita tudo não, gente. Por que é que a igreja dele aceitaria tudo? Por que é que os cristãos, uma boa parte hoje, já estão aceitando tudo, não querem mais limite para nada, não querem mais nenhuma voz de comando, ninguém pode colocar um limite, uma barreira, uma fronteira e dizer, ó, você pode ir até aqui, daqui para cá, não, dali em diante, você não vai. Tudo que é autoridade agora é terrível, é ruim, é opressivo, ninguém pode dizer não para ninguém. Antigamente você dizia a verdade para uma pessoa, para ela mudar de postura, de direção. Hoje você diz a verdade para uma pessoa, ela muda de igreja, porque tem um monte aí, e tem um monte que pode tudo, tem um monte que parece que não tem mais limite para nada não na vida. As pessoas têm a dificuldade mínima de ouvir o pai, de ouvir a mãe, de obedecer o pai, de obedecer a mãe. E tudo que é colocado como autoridade é colocado como algo que é ruim, quando a autoridade é uma autoridade dada por Deus para cuidar uma pessoa, para dirigir um determinado grupo de pessoas. A autoridade, diz a Bíblia Sagrada, foi criada por Deus, foi instituída por Deus.
Deus recebeu duas ofertas de Gênesis, capítulo de número 4. Uma oferta de Abel, dada por fé, com excelência, com amor, com entrega. E Deus recebeu uma oferta do Caim. Será que ele viu o irmão lá dar oferta? Será que Caim viu primeiro Abel dar oferta? Aí disse, se ele deu, eu também consigo dar. Vou pegar aqui umas coisas que eu tenho aqui, umas frutas, uns frutos da terra, e vou dar aqui para Deus. Eu vou fazer uma média com esse Deus. Fazer uma média com esse Deus, sabe? Tá todo mundo lá indo dar oferta. Eu vou fazer uma média. Vou fazer uma média lá na igreja. Eu vou fazer uma média com esse Deus e vou dar também. E vou pegar aqui do que eu tenho, qualquer coisa, o que tiver sobrando. E a Bíblia diz que não, que Deus não recebeu. Não, não é assim. Não é assim, disse Deus. Mas Deus é tão bom que disse para Caim: Caim, se você fizer o que é certo, eu vou receber. Mas Caim estava de ladeira abaixo e tira a vida do seu irmão. Deus não aceita tudo. Olhe para dentro da sua vida, do seu coração, da sua casa. Pergunte a Deus se você tem aceitado tudo dentro da sua casa. Lá na sua casa, quem é que vai lá? O que é que estas pessoas fazem lá? A sociedade precisa de um freio de arrumação. Dizer, não é assim não. Na minha casa não é assim não. Na minha vida não é assim não. Na igreja de Jesus não é assim não. Pensando que o que tem gente acostumada a fazer lá fora você vai permitir que faça dentro da sua casa? Dentro da sua vida? Dentro da sua igreja? O mundo está descendo uma ladeira assim sem freio, um negócio maluco. Você acha que Deus está aceitando isso?
leiam, por favor. Mais uma vez eu digo, Levítico, hoje, antes de dormir, por favor, leiam Levítico, capítulo de número 20. Leiam o capítulo todo, marque na sua Bíblia. Eu imploro a vocês que, por favor, hoje, não deixe para amanhã não, marque na sua Bíblia, Levítico capítulo 20, eu imploro a vocês, que leiam o capítulo todo, inteiro, e depois, passe a ler a sua Bíblia com mais gosto, nós iremos orar ao Senhor neste momento. Pedindo que Ele mostre ao nosso coração, à nossa mente, o que é que nós estamos aceitando que desagrada a Deus. Um menino da igreja chegou para mim, convidou uma menina para ir para o cinema. Quando voltou, eu e outra pessoa perguntamos: e aí, como foi? Vão namorar? Vai dar certo? E ele disse: não, pastor, esse tipo de namoro eu não quero não. A gente foi no cinema e lá na hora que apagou a luz, o tipo de namoro que ela quer não é o que eu quero não, pastor. Essa daí, esse tipo não dá certo não, eu não quero não. Porque tem um monte de gente dentro das igrejas brincando. Passa 50 anos dentro da igreja, nunca leu Levíticos capítulo de número 20. Não conhece a doutrina, não conhece a Bíblia, não conhece a Deus. Quando a gente marca um retiro, aí o ônibus não dá. Aí o ônibus traz o vizinho, o primo, a prima da terceira, da quarta geração. Aí tem que chamar, feito uma vez aqui, nós tivemos que ir 2 ônibus para ir para a ilha. Foi um retiro para ir para a ilha, para ir passear. A igreja na cabeça de algumas pessoas é lazer. A igreja pode ter lazer também, não tem problema. Mas saiba que Deus não aceita tudo. A igreja não aceita tudo. E os cristãos não podem aceitar tudo. Vamos orar. Amado Deus, poderoso Pai, no nome do Teu Santo Filho Jesus, queremos pedir perdão ao Senhor, como nós pedimos quando estamos diante da mesa da ceia do Senhor.
Nós queremos pedir perdão, Senhor, por sermos desatentos, descuidados, às vezes, com o Senhor, com o Teu reino, com a Tua igreja, com as coisas santas. No nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nos ensina a fazer a Tua vontade. O Senhor nos presenteou a humanidade com a Bíblia Santa, com a Palavra de Deus. Nós temos um mapa para chegarmos do outro lado. Nós temos um mapa para chegarmos no céu. Nós temos a ponte que liga a terra com o céu, que se chama Jesus. Ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o Teu nome. A adoração é para Ti, Senhor, o louvor é para Ti. Toda honra, toda glória sejam dadas somente a Ti, Santo Deus. Ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, queremos nos oferecer totalmente como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, para que venhamos a agradar ao Senhor. Nós estamos diante de um texto bíblico que diz que um ofereceu uma oferta e o Senhor não recebeu. Abel ofereceu a oferta e o Senhor recebeu, porque foi o melhor, porque foi excelente, porque foi de coração, porque foi de verdade, porque não foi o que sobrava, o que restava. Ó Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. O Senhor teve misericórdia de Caim. Ele prestou uma oferta. O Senhor não recebeu, mas o Senhor falou para ele que não tinha recebido, que ele podia se refazer. Ele podia se reconciliar com o Senhor. Que o nosso coração não seja duro como o dele, que foi piorando a situação a cada dia. Senhor, que nós possamos ser cristãos de verdade, não aceitando tudo que o mundo está fazendo nos nossos dias, não aceitando, não achando como normal o que tem sido feito com esse planeta, o que tem sido feito com as criaturas, com a criação, com os animais, com a fauna, com a flora, com o nosso próximo. Ó Pai, no nome de Jesus, sabemos que o Senhor não aceita tantas estas coisas, como nós também não aceitamos, Senhor, porque nós andamos pela Tua palavra, nós queremos fazer a Tua vontade. Nos corrige, Senhor, nos traz para o caminho certo, para o caminho eterno. No nome de Jesus nós oramos. Oramos, ó Deus, pela vida de Flavinho, filho da nossa irmã Dani, que no dia de ontem completou 9 anos de idade. Tem misericórdia da vida desta criança. Cobre ele, Senhor,
com a tua proteção, com os teus anjos, com o teu poder, que eles sejam uma grande bênção no teu reino. Te pedimos, Senhor, pela vida do irmão Framber, que nesta semana completa mais um ano de vida, ó Pai. Que a tua mão seja sobre ele, sobre sua casa, seu coração, seus projetos. No nome de Jesus, Senhor, a sua família, toda a sua casa. Te agradecemos pela vida do Richard. Esta semana também, primeiro aninho de vida, Senhor. Cuida desta joia preciosa que é esta criança também, do seu pai e da sua mãe. No nome do teu filho, Senhor, nos cobre com o teu poder, tem misericórdia de nós, afasta esta peste, esta pandemia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, afasta de nós esta pandemia, afasta de nós a pandemia do pecado que destrói a alma, que conduz vidas a passos largos para o inferno. Afasta de nós, no nome e para a glória de Yeshua nós oramos. Amém. Amém, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus.